Até pouco tempo atrás, a ideia de viver de renda estava ligada a ter imóveis, casas, apartamentos para alugar. E o que desestimulava as pessoas é que para ter imóveis, o investimento inicial é muito alto. E essa não é a realidade de todo mundo, a gente sabe muito bem. Então isso acabava que era um sonho somente possível para quem já era rico. Mas aí apareceram os fundos imobiliários e à medida que eles foram se popularizando, os investimentos ficaram muito mais acessíveis para praticamente qualquer pessoa. Nesse vídeo, eu vou te dar exemplo de dois fundos imobiliários que custam mais ou menos R$ 10 e vou te mostrar como começar a construir o seu patrimônio para viver de renda. O primeiro deles é o GGRC11, o GGR Covep Renda. Atualmente, para você se tornar um sócio desse fundo imobiliário, você tem que pagar no mínimo R$ 9,63, mas esse valor é variável. No último ano, por exemplo, ele variou entre R$ 8,54 e R$ 10,11, mas perceba que ele não sai desse nível aí de R$ 10. O dividend yield anualizado, ou seja, o retorno que esse fundo te dá, é de 12,32% ao ano. Nos últimos 30 dias, essa cota se desvalorizou 1,63%. Mas se a gente pega um período de tempo maior, a gente vai ver que a tendência é sempre se valorizar. Em 6 meses, por exemplo, ele trouxe uma valorização de 6,29%, e se a gente colocar no período de 5 anos, a valorização foi de 20,03%. Investimento é para longo prazo e esse gráfico mostra exatamente isso. O valor justo, aquele valor que seria o valor correto dele, é R$ 11,05. Logo, a gente pode ver que ele está sendo negociado com desconto, atualmente R$ 9,63. Isso representa um desconto de 13%. Esse fundo já conta com 185.954 investidores. Um indicador que a gente tem que ficar sempre atento é esse aqui, liquidez média diária. No caso do GRC, é de 2,9 milhões de reais. O que isso quer dizer? Que para você comprar ou para você vender esse ativo é muito rápido, porque as pessoas estão negociando ali a todo tempo. Então tem gente querendo comprar e tem gente querendo vender. Isso te traz segurança para negociar as suas cotas. O GRC11 paga rendimento todos os meses. O último rendimento que ele pagou foi de 10 centavos por cada cota, e isso representa uma rentabilidade de 1,01% ao mês. Outra coisa que a gente tem que olhar também é que esse rendimento ele vai variando, olha só. Ele pagou 10 centavos aqui, no mês anterior ele pagou 10 centavos e meio, antes estava pagando 9 centavos e meio, mas é mais ou menos esse valor aqui sempre. E quando você compra uma cota do fundo imobiliário, o que exatamente você está comprando? No caso do GGRC11, ele investe em galpões. Ele tem galpão logístico, que representa 59,30% do seu patrimônio. Ele tem galpões industriais, que representam um pouco mais de 21%. E os híbridos, que são esses que têm características tanto logísticas quanto industriais, representam 19,51%. Aqui a gente tem fotos dos galpões, eles estão bem diversificados geograficamente. Então, tem galpão que está no Mato Grosso, tem galpão que está no Paraná, tem galpão no Rio de Janeiro, na Bahia, Goiás. São vários e vários galpões, vários e vários inquilinos. Aqui, por exemplo, a gente vê alguns dos inquilinos. Nós temos Ambev, Lojas Americanas, Dafit, Covolan, Aptiv, Air Liquide, Volkswagen. E quando você compra uma cota desse fundo, você se torna realmente um dos donos desses imóveis. Atualmente são 33 galpões que o GGRC tem em portfólio e está em processo para comprar mais. O outro fundo imobiliário que eu quero falar é o KNSC11, o Kines Securities. Atualmente ele custa R$ 8,67. No último ano, o preço dele variou de algo entre R$ 7,39 a R$ 8,95. A rentabilidade dele ao ano é de 12,90%. Nos últimos 30 dias, os investidores tiveram uma desvalorização nessa cota de 1,02%, mas olhando em um período de tempo maior, a gente vê que, olha só,
a valorização foi de 7,05% e em 5 anos a gente pode ver que foi ainda maior, uma valorização de 61%. O valor justo do KNSC é de R$ 8,73. Ele é um fundo bilionário, olha só. O patrimônio total dele é de 1,7 bilhão de reais. Ele já conta com 222.343 investidores e está sendo negociado aí basicamente no seu preço, né? 1% de desconto. A liquidez média diária dele é de 2,8 milhões de reais, bastante coisa. O último rendimento que ele pagou também foi no valor de 10 centavos por cada cota, e isso representa 1,12% ao mês. Os rendimentos do KNSC, eles variam um pouco mais, porque eles são indexados à inflação, um pouquinho também à CDI. Então, à medida que a inflação vai sendo mais alta, mais altos também vão sendo os rendimentos do KNSC. Mas à medida que vai sendo mais baixa, também vai sendo mais baixo o rendimento do KNSC. E no que ele investe? Diferentemente do GGRC11, o KNSC não investe diretamente em imóveis, ele investe em títulos de dívida. É como se o fundo emprestasse dinheiro para alguém que tem um projeto imobiliário. Então, por exemplo, uma empresa quer construir um galpão logístico. Ele vai ao mercado para captar recursos, captar dinheiro que ele não tem em caixa, ou seja, ele vai adquirir uma dívida e quem vai emprestar esse dinheiro, um dos que vão emprestar esse dinheiro é justamente o KNSC. E a pessoa que pegou esse dinheiro emprestado vai pagando tanto o que ela pegou, né, o principal, quanto os juros dessa dívida. É basicamente isso. A gente fala que é um fundo de papel. E olha quantos desses títulos o KNSC tem em carteira. Atualmente são 93 CRIs. Eles têm vários e vários devedores, olha só. MRV, Brookfield. Ele tem também outros fundos imobiliários, JSRE, Blog, tem Acreditas, tem MOL11, Galeria, HSLG, TRX, são vários segmentos também, shopping, logística, residencial, é bastante coisa. Outro ponto importante também de se observar é a concentração. Se a gente for olhar aqui na porcentagem da carteira, cada um desses CRIs tem uma representação no patrimônio líquido do fundo. Então, ele tem aqui CRIs que representam 1,4%, tem CRI que representa 3,5%, alguns não chegam nem a 1%, 0,1, 0,2. Então, o KNSC ele é muito diversificado, sem contar que ele é um fundo gerido por uma das que é considerada as melhores do mercado, que é a Kinea. Ele surgiu em 2020, então ele já tem um bom histórico, mas quanto investir para conseguir viver de renda? Eu tenho uma planilha aqui que eu fiz para me ajudar nos cálculos. Então, se você não tem nenhuma cota, claro que você não ganha nada, mas a partir do momento que você compra uma cota de cada um desses ativos, você, considerando o preço de hoje, paga no GGRC 9,63 e no KNSC 8,67, ou seja, que você faz um investimento total de R$ 18,30. Cada um deles está pagando 10 centavos por cota. Lembre-se que esse rendimento varia, como eu comentei, mais no KNSC e você ganharia por mês 20 centavos. Nossa, mas só 20 centavos? Claro, você investiu apenas 18,30. Não é um investimento que vai te deixar rico, obviamente. Se você for levar em consideração que 20 centavos representa 1,09% ao mês sem pagar imposto, então sim, parece grande coisa, até porque você não vai investir somente R$19, né? Vai chegar um momento que você vai comprar 10 cotas de um, 10 cotas de outro, e aí o seu rendimento passa de 20 centavos para R$2, e tudo isso é muito proporcional. Eu vou mostrar, por exemplo, como é que foi a minha jornada. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, claro que eu já tinha um certo conhecimento, já estava no mercado financeiro não com fundos imobiliários, mas eu já conhecia, então eu não comprei somente uma cota. O meu rendimento em 2023, em maio de 2023, foi de R$ 22,44. E olha como foi aumentando, só questão de centavos, saiu de R$ 22,44 para R$ 22,80, depois para 23,76, 26,15, isso porque eu pegava o rendimento que eu recebia
e já aportava para comprar uma nova cota. Isso se chama efeito bola de neve. Como é que isso funciona na prática? Se você comprar aqui, por exemplo, 100 cotas do GGRC11, ele vai te pagar um total de R$ 10. Uma cota dele custa R$ 9,63, ou seja, com o rendimento que ele te paga, você já consegue comprar uma nova cota desse mesmo fundo imobiliário. É como se esse dinheiro não saísse do seu bolso. O mesmo acontece no KNSC. Só que no KNSC, como ele custa mais barato, você poderia comprar menos cotas. Então, você faria um investimento de R$ 754,29, compraria 80 cotas, receberia os 10 centavos por cada cota, e isso no final seria R$ 8,70. Sempre que você for recebendo esses rendimentos, você vai reinvestindo, até que a bola de neve vai crescendo. Voltando aqui para minha carteira, eu vou colocar aqui para 2024. Eu continuei fazendo esse reinvestimento, olha só, até mais ou menos outubro de 2023, eu já estava recebendo R$ 33 ao mês. Depois eu comecei a fazer alguns aportes a mais, então meu rendimento foi subindo. Só que eu resolvi fazer algumas vendas, fui vendendo e aí o meu rendimento começava a variar um pouco. Mas se você só investe e reinveste, esse rendimento, a tendência dele é ficar sempre aumentando. E eu fui investindo e reinvestindo, investindo e reinvestindo. Em fevereiro de 2025, eu já ganhava ao mês R$ 222,14. Aqui eu tive que fazer uma venda, eu fiz uma venda de 5 mil, depois eu tive que fazer uma venda maior aqui de 10 mil, então eu diminuí bastante o meu patrimônio e, consequentemente, os meus rendimentos. O meu último rendimento foi de R$ 120,10. Isso aqui já serve de exemplo para você que gosta muito de movimentar a carteira. Não é tão interessante, especialmente se você quer construir renda no longo prazo. O ideal mesmo é somente investir e reinvestir até que você chegue na fase de usufruir, que é quando você vai começar a usar os rendimentos para complemento da sua renda ou mesmo até para viver somente disso. Voltando aqui para minha planilha, vamos supor que você decidiu que quer R$ 1.000 com fundos imobiliários. Então você começa a acumular cotas e você chega a um total de 5.000 cotas de GGRC11, 5.000 cotas de KNSC. Cada um desses dois vai te pagar ao mês R$ 500 e você vai ter a sua renda de R$ 1.000 todos os meses. E aí é só seguir esse raciocínio. Quanto mais cotas você tem, maior o seu rendimento, maior a sua rentabilidade. Considerações finais. Primeiro, o preço da cota varia bastante, então quanto menor o preço que você pagar por ela, maior é a sua rentabilidade. Outra consideração é que o rendimento também varia. Algum momento do fundo imobiliário, ele pode estar pagando uma renda que não é recorrente, não é aquilo que ele consegue pagar. Pode ser uma renda de uma venda de um imóvel que ele fez, ele está distribuindo lucro entre os cotistas. Isso é muito bom, ajuda no acúmulo do patrimônio, mas tem que ser levado em consideração para você não ser pego de surpresa. A ideia do vídeo é mostrar que mesmo que você invista pouco, você deve continuar. Eu, por exemplo, estou recebendo R$ 100, R$ 120 ao mês e eu não vou desistir. R$ 100, 120, 200, 300 não vai te deixar rico, não vai te permitir viver com essa renda, mas com certeza se você segue a sua estratégia com disciplina, uma hora você vai se beneficiar disso. Me diz aí, você já é um investidor de fundos imobiliários? Há quanto tempo você investe? Ou ainda está pensando em começar? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você quiser apoiar o meu canal, você pode ser um membro FIA em Foco. Tem algumas vantagens, como acesso antecipado aos vídeos que eu posto, alguns shorts exclusivos, alguns vídeos exclusivos, planilhas, insígnias, emoji, são várias vantagens. No mais, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.